posição, aí tem jogador que não quer, fica fazendo corpo mole. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouve isso. Nunca, assim. pelo contrário, é fácil. É assim, em termos de caráter e pessoas, fácil. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser, você tem um melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil. Porque aí todo mundo fica falando, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito à nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Sábias, né? Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando. Você entendeu? Mas aí muito isso começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, nós já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade que vê o quê? Pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu foi isso. Né? Os treinadores que conseguiram implementar, convencer, dar resultado, colheram os frutos, os que não conseguiram. Agora, o elenco do Flamengo, o caráter dos jogadores é excelente. Então, tá todo mundo ali para querer encontrar, né, o resultado e Pensa para os caras estão relaxados, já ganharam tudo, né? Que isso é muito dito, assim, né, na imprensa. Se tiver, fica para trás. Porque eu acabei de citar pra vocês do Simeone. O Simeone, ele me colocou pra jogar aberto na direita. Eu cheguei lá como meia, uma das principais contratações do time, do Atlético de Madrid naquela temporada. Meia central, jogo atrás do atacante. Sempre joguei assim. Melhor jogador da Alemanha, não sei o quê. Listado entre os melhores jogadores do mundo da FIFA. Cheguei, tinha moral já. Títulos. Vai jogar aberto, Diego, na direita. Um cara feia. Pô, não sei o quê. Ele falou, é lá que você vai jogar, mas você vai entender que é assim que faz. E eu fazia cara feia no treinamento, tudo. Só que ele falou assim, não gosta, né? Vai fazer cara feia, mas nós vamos ganhar, você vai gostar, não sei o quê. E ele foi me convencendo, foi dando resultado. E além disso, tem uma concorrência. Então assim, eu vou tentar com você, que você é o número 1 preferido. Exato. Você vai fazer? Vou tentar uma, duas, três, às vezes uns tentam só uma, outros tentam duas, tentam três. Não deu, sai, entra outro. E aí você fica pra trás. Então, a lei dessa própria lei da concorrência faz com que o jogador se vira e dá resultado. Agora, se você fica dependente de um jogador, aí ele faz o que quer contigo. Pô, se ele acha que ele é maior que o time. Agora, do contrário, cara, o treinador, quando ele é firme, ele fala, você vai fazer isso aqui porque eu tenho certeza que aqui vai funcionar. Se você não quiser, vai fazer outro. E você vai ficar fora. Então, eu aprendi isso na minha vida, e os treinadores que conseguem ser firmes dessa maneira, ele faz com que a máquina gire, não tem jeito. E você falou nesse vácuo aqui, que o Diego disse, até porque você deve ter ouvido muito isso, jogando agora no Flamengo e depois de agora que parou. Esse procedimento que você falou, que eu também entendo, acompanhando futebol de fora, é isso que acontece. Você tem uma prioridade, você vai tentar com ela. E ela não vingou, vem aqui, sai, vou botar outro. Esse movimento de sai, vou botar outro, pra galera entender. Isso, se um treinador parte pra uma dessa com um nome pesado do elenco, isso pode ser terra arrasada, relação dele com o grupo, ou não necessariamente? Não. Se o grupo vê que o cara tá de corpo mole, pelo contrário, faz bem pra ele. E muitos treinadores se perdem aí. Porque não tem a coragem de tirar o cara. E o treinador, e o grupo tá vendo que o cara merece estar fora. E aí ele fica com aquele negócio, pô, mas se eu tirar esse cara aqui com a torcida, aqui com o dirigente... Aí mostra fraqueza. E aí ele perde porque ele perde o critério. E aí o jogador fica assim, pô, esse cara não tem pulso firme. Pô, aí vai bagunçar isso aqui. Aí ele começa a perder o foco, a disposição de um time todo pra agradar um jogador. E eu sou totalmente contra isso, cara. Jogador, ele tem que respeitar o todo. Nenhum jogador é maior do que o time. Então, o treinador, né, o Simeone é sempre um exemplo, o próprio Jorge também sabia fazer isso muito bem. O Simeone, cara, ele fez tudo pra me contratar, pra me levar pro Atlético de Madrid. Eu fui, aí teve um jogo lá, né, que eu jogando na Champions League contra o Chelsea, eu tava bem no jogo, fazendo minhas jogadas, tudo, ele me substituiu com 15 minutos do segundo tempo, um jogo importante, e no outro dia eu lá na sala dele. Falei, pô, você fala pra eu vir pra cá, fez todo o esforço, falou que isso, falou que aquilo, porque me ligava todo dia pra ir. E eu tô jogando bem, você vai e me substitui? Brincadeira, um jogo grande desse, eu quero jogar, não sei o que, ele ficou me ouvindo. Aí ele falou, Diego, deixa eu falar uma coisa, você tava jogando bem pra você, não pro time. Você continua jogando bem pra você, você vai ficar fora. Porque eu falei pra você que não era pra vir buscar a bola no pé do zagueiro. Você veio buscar a bola no pé do zagueiro. Eu falei pra você que era pra fazer essa jogada. Abrir primeiro, depois fechar por causa da marcação. Você não, você bagunçou o tempo todo. Aí você pega a bola, você dribla dois, você sofre falta, você faz isso, faz aquilo. Mas não tá fazendo o que eu peço, você não tá sendo eficiente pro time. Então assim, jogou bem mesmo, pra você. Continua jogando pra você que você vai ficar fora. Cara, eu ouvi aquilo. Aí eu ouvi aquilo assim, fiquei olhando pra ele, me arrebentou, né? Porque eu falei,
pô, eu fiz isso e eu achei que eu tava fazendo bem. Porque personalidade, tô botando a cara, pegar na bola, não. Em vez de pegar 10 vezes na bola, pega 3. Só que pega lá onde que eu tô te falando, porque é ali que vai dar resultado. Então, esse tipo de atitude, e no outro jogo eu tava fora. Só que, assim, não tem... É importante esse treinador não misturar orgulho na parada. Porque ele me falou isso. Só que se na semana que vem eu entendi e tô fazendo, ele vai... volta pro time. Joga. Pô, ficou de cara feia, até me respondeu aqui, lógico, se não for grave, na frente de outros jogadores. Bateu de frente comigo aqui, debatendo. Mas o cara tá bem, tá treinando. Joga. Não fica com aquela picuinha, não me respeitou, você vai ver quem manda aqui agora. Vou te tirar, esse aqui não joga mais. Os treinadores fera que eu vi não faziam isso. E aí faz toda a diferença no time, né? Na gestão do grupo, faz toda a diferença esse tipo de atitude, cara. Agora não rolou, mas você trabalhou, eu queria uma resenha também. Você contou, pô, essa do Simeone é espetacular, a gente gosta muito disso. Por isso que o cara tá mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mas tretar com o Simeone não é brincadeira não, irmão. Não dá certo, não. É brabo, né? Certo. Agora, a parada é a seguinte, você é dos caras que acha que se um dia o velho voltar pro Mengão, dará certo, ou você acha muito difícil aquele trabalho lá ser repetido? A gente trata o JJ assim, o velho. Eu amo aquele velho também, cara. Eu amo. Eu também. Bom, eu acho que tem tudo pra dar certo novamente. De novo, você acha? Vai ser mais difícil que a primeira vez. Eu acho que vai ser mais difícil, essa é a minha opinião, vai ser mais difícil. Mas tem tudo pra dar certo porque ele tem conteúdo. Né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é porque foi aquilo lá aconteceu, porque foi muita sorte. Não, tinha uma explicação. Aquilo, ó, nós ganhamos por causa disso. Nós perdemos por causa disso. Nós ganhamos hoje, mas nós jogamos mal pra caramba. Sabe por que nós jogamos mal? Por causa disso, disso, disso. Então tem tudo uma explicação que ele faz. E aí sim, sendo assim, se o cara tem conhecimento, cara, resultado vai dar em algum momento. Só que eu acho que vai ser mais difícil. A expectativa altíssima, né? Ele teve mais títulos do que derrota na primeira passagem aqui. Então, ele carrega isso, né? Vai ser mais difícil, mas eu acredito que tem tudo pra dar certo, sim. Foi muito legal você falar isso, assim. E você lembra de você falou, ele te mudou de posição, por exemplo. Ele fez isso com os outros jogadores, algumas, vamos dizer, Arão, tretas, né? Foram claras ali, Rafinha, direto, né? Tinha esse embate. Eu lembro também, ele pegava muito no pé do Renier, né? Começando Pablo. Ali. Pablo Mari. Pablo Mari. Então eu queria que você lembrasse uma treta, assim, já teve entre você e ele, ou uma com outro jogador, assim, que foi interessante pro crescimento do cara, assim. Já teve muitas, cara. Já teve muitas tretas ali, mas era um ambiente... O ambiente de alta performance tem que ser de confrontamento mesmo, cara. Tem que ser confrontamento. E ali nos vídeos o bicho pegava mesmo. E aí que você vê quando o líder é seguro, na minha opinião, a liderança faz toda a diferença, que ele debate na frente do grupo. Pô, vem cá, você me confronta, eu não vou falar, quem manda aqui sou eu, fica quieto. Não, o que é que você tá falando? Volta lá o vídeo. Onde você tá falando isso aí? Aí isso quando ele passava o vídeo pra vocês. Sim, voltava o vídeo, aí falava. O Felipe adorava trazer um questionamento, Felipe Luiz. Arão adorava trazer um questionamento. O Rodrigo Caio, eu. A gente, pô, mas, mister, ali, volta lá. E aí, às vezes, ele olhava pro lado... É engraçado que ele falava, às vezes fazia uma pergunta pra ele e ele achava tão absurdo que ele falava: o que ele tá a dizer este? O que ele quer dizer? Eu perguntava pra quem da Ludagem: o que esse maluco tá querendo falar aqui que eu não tô nem entendendo? E aquilo eu já falava: pô, velho, será que eu fiz uma pergunta muito ruim? Não é possível. Mas na verdade é que ele debatia, convencia, cara, com argumento. Comigo, uma vez nós tivemos um debate, além do que eu já contei, vocês já devem ter ouvido, quando eu perdi o voo, cheguei atrasado no primeiro dia, né? Que ele falou, pô, não tá entendendo, quer ser um líder, um capitão da equipe, quer o segundo treinador em campo, e tu não me aparece no primeiro dia, tá a brincar. Isso no primeiro dia dele? No primeiro dia. Eu voltando dos Estados Unidos, deu problema na aeronave, eu não chego. E aí ele, me esculhambando. Eu falei: mister, pô, cara, mas o voo nada, tem que chegar 4 dias antes aqui no Brasil. Tu és o exemplo, e não sei o quê. E eu tentava falar, ele... Aí me sobrou só desculpa, me desculpa. E agora eu vou trabalhar. Aí fui, trabalhei. Aí meses depois ele deu uma entrevista assim, que eu guardo até hoje, né? Que eu assisto ela, que eu até coloco na minha palestra pra falar sobre isso.
do momento que ele falou não sabe o que é ser um líder, não sabe o que é ser um capitão, até meses depois, o que ele falou em relação à minha pessoa, ao líder, ao capitão, um dos melhores que eu já tive, que eu já trabalhei como pessoa. E ele se emociona um pouco quando ele tá falando sobre isso, porque nós tivemos episódios muito fortes nos bastidores aí, Jorge. E aí ele fala tudo isso. Então, assim, eu tenho uma relação sensacional com ele. E quando nós fomos jogar contra a final da Recopa, nós fomos jogar contra Del Valle. E o Del Valle tava voando. Ele tava o melhor Del Valle. E ele me colocou pra marcar lá o volante deles lá, 38 anos naquela altura, distribuindo, jogava com meio toque, né? Ele falou, Diego, você vai ficar nele, a altitude, você vai ficar nele, não me importa, a bola saiu pra lá, você fica nele, ele não recebe a bola. E aí eu falei, deixa comigo, se vou de lá e vou de cá. Só que, cara, a gente não achava a bola. Os caras tocavam com uma movimentação muito doida. Tocava no goleiro, o zagueiro saía, passava na frente do goleiro, passava por trás do goleiro, os zagueiros trocavam de posição. Era e o time do Miguel Ramirez, Eu falei, como é que marca isso? E eu lá no volante. E ele do lado do campo, Diego! E gritava comigo. Eu olhava ele dando soco no ar e fazendo não sei... Pô, aí teve uma hora que eu fiquei doido, cara, pra perto do banco dele. Eu falei, você falou que era pra eu marcar o volante. Eu tô no volante, cara. A B explodindo. Você quer falar o quê? Aí ele olhou assim pra mim, tipo... Parou, né? Eu olhei pra ele. Dá licença, tá de brincadeira comigo. E voltei pro campo. Eu fiquei brabo. E aí fomos pro vestiário. Ele nem tocou muito no assunto, mas foi um dia que eu fiquei muito nervoso. Mas ele entendeu que a minha função tava fazendo. Ele falou tipo assim, pô, é verdade. Não tava achando, né? Não achava. Mas já teve outros jogadores. O Felipe mesmo, bateu o lateral mais rápido, aí o Felipe apelou com ele. Sabe, fica quieto que eu sei o que eu faço. Eu sei o que não sabes nada! Tem que jogar! Não sei o que. O Gerson também no treino, o Gerson já falou. O Gerson uma vez pisou na bola, ele gritando pra caramba, o Gerson. Peraí, mister, só vai criticar o tempo todo, tu não sabe elogiar, toda hora que eu faço alguma coisa, só me critica. Tu vai me elogiar quando? Fala pra mim. Ficou todo mundo em silêncio. E ele sentiu aqui no fogo, né? Tipo assim, será que eu tô criticando muito, cara? Mas o Gerson apelou, cara. E assim, e como essas, tinha várias, só que assim, ele falava e no outro dia... Estamos aqui de novo, estamos aqui com o mesmo objetivo para ganhar e concorrência e vambora. Então isso é muito legal. A despedida do Jorge, do Flamengo, é algo... Do Flamengo, então, que é um Flamengo... Você viveu lá há muito tempo, o Flamengo tem uma relação meio caótica com o treinador, né? Agora mesmo, o treinador não completa 100 jogos no Flamengo há muito tempo. E aquela saída, como é que foi, né? Todo mundo assiste num churrasco, num almoço com as famílias. Se sentia ali um carinho mesmo de vocês com o Jesus. E você tá aqui dizendo, né, como era. E a gente imaginava de fora, assim, cara, como é que esse elenco, como é que foi essa administração, mas ouvindo né? o Diego falar, é uma parada que... Né? É melhor ainda. E assim, uma vez eu e o Canta entrevistamos na saída do Jorge Jesus, lá na Tupi, o René Simões. E o René Simões... conhece, né, muito o Jorge, são tudo amigos, mais, são amigos. Quando o Jorge chegou, ele foi um dos caras que falou, vai dar certo, se ele conseguir implementar o que ele sabe, vai dar certo, porque é muito bom e tal. E na saída a gente falou com ele. E aí a gente perguntou, e aí, o René, e essa troca, como é que vai ser? É difícil trocar um cara desse tamanho e tal. Aí ele foi e falou assim, olha, pro Flamengo vai ser, é muito difícil, lógico, o Jorge Jesus deixou uma marca, mas peça fundamental para esse trabalho ser desenvolvido. Eu queria ouvir de você. Evandro Mota. Não, ele falou assim, não pensa que o Jorge chamou ele por acaso, não. É um cara que tem, com certeza, uma peça fundamental para preparar a cabeça dos caras para esse estilo de... E eu queria ouvir de você, que acho que o Diego é o primeiro cara que a gente ouve do elenco. Então, de fato, o Evandro foi um cara que fez esse trabalho com você? Sim, fazia um trabalho. Foi realmente uma peça muito importante nisso, porque era um termômetro ali pro Jorge. O Jorge saía da sala dele, ia pro gramado. Era esse o momento que eles mais conversavam. Da sala dele até o gramado, eles iam caminhando junto e o Evandro ia atualizando ele de tudo que estava acontecendo, o jogador, o que sentiu. E ele estava no nosso meio, ele conquistou a confiança. Então ele conversava, sentia o que estava pegando. Às vezes o jogador já sabia que ele ia levar pro treinador, assim, que era o trabalho dele, então, fala pro Jorge ficar mais atento aqui, sabe? E fazia esse meio de campo. Então, o Jorge se preocupou em ter esse cara, porque ele veio para uma nova cultura,
tipo, esse jeito dele que nós já esperávamos, mas mesmo esperando, surpreendeu, que ele é um cara confronto máximo. Então ele grita, ele fala, ele o tempo todo, essa cobrança altíssima. O brasileiro muitas vezes é sentimental, não todos, mas, esses caras tá falando que é porque ele não gosta de mim. E não é. O cara tá ali porque ele quer resultado. Esquece, não é teu nome, nem a tua pessoa, é o que você fez, cara, é o teu comportamento. Então entende isso aí, vambora. E aí o grupo foi entendendo, o Jorge também foi se transformando, que o grupo é muito bom, né? Ele mesmo fala, nunca tinha ouvido de abraçar, Mister, eu te amo, pô, onde você vai comer? Pô, tem um restaurante aqui, bom, você pode ir, ajuda. Ele nunca tinha vivido isso, e ele se emocionava, é um cara emotivo, apaixonado, então ele demonstrava isso com muita sinceridade pra nós. Ele teve essa sensibilidade de colocar o Evandro já com essa preocupação. Deu certo, o Evandro fez um excelente trabalho, realmente um cara fundamental aí nesse funcionamento, verdade. Eu quero mais likes da galera. Like. Já passamos aí dos 2.000 aparelhos conectados há muito tempo, então, quero 2.000 likes, beleza? 2.000 likes aí na live agora. E vai mandando a sua pergunta, mandou o superchat. Oi? Aí, Felipe. Tá aí, Pô, show de bola. Ó, Felipe Luiz tá na audiência, irmão. Essa é a parada, show de bola. Fenômeno. Beijo, Felipe. Te amo, meu irmão. Próximo é você, hein, Felipe. Próximo é você, Felipe. Já passou da hora, hein? Então, like na live, mano. Manda aí o superchat. O nosso staff vai selecionar as melhores perguntas pra serem feitas pro Diegão, beleza? Agora, Diego, dentro disso eu quero entrar no campo, meu irmão. Aí no lance que eu acho que... né? Que é o desfecho do... É o desfecho disso que você tá falando. E do documentário Mosaico, né? Sim. Termina ali, né? Exatamente. O documentário explica muito bem nisso, né? Tá lá Mosaico, Diego Ribas no YouTube, quem quiser sensacional. acompanhar todos os bastidores da minha lesão, tudo, foi bem bacana. Cara, ali foi a concretização de um sonho, momento mais delicado da minha carreira, lesão mais grave, né? Quebrei a perna, rompi todos os ligamentos e ali se concretizou o grande sonho, depois de eu ter tomado algumas decisões corajosas, né? De permanecer no Flamengo. Eu escolhi o Flamengo várias vezes e mesmo diante de ameaças que infelizmente é uma realidade, então não tem por que eu não falar disso, ameaça de todos os tipos que vocês imaginarem na minha rede social, na dos meus filhos, aí não, né? Na dos meus filhos, da minha esposa, nas ruas, no estádio, tudo, né? No aeroporto, tentaram me agredir algumas vezes. Então, sempre eu não generalizo, porque a maioria dos torcedores sempre estiveram ao meu lado, nunca me faltou apoio. Mas nessa caminhada foram várias decisões, eu escolho o Flamengo de novo, escolho de novo. E aí, quando as coisas estavam para acontecer, eu quebro a perna, precisava de uma recuperação milagrosa, extraordinária, consigo. Volto, aí tem um treinador, uma equipe que me abraçou e que carregou o piano por mim quando foi preciso, né? Um treinador que se preocupava, mesmo o time estando bem. Ele, cara, eu preciso de você, como é que você tá? Se cuida, vamos lá, eu preciso. E precisou e eu estava pronto, né? Pra aquele momento e participei diretamente. Eu lembro ele chamando já no jogo do Grêmio, né? Quando faz o 3-0. Ele olha pro banco na hora e fala, Diego, vai aquecer. Porque você ele quase sabia... faz um gol, né? Quase. Porque pra eu participar daquele jogo, teria que ser um placar como esse, senão eu não estava pronto pra competir ainda numa semifinal de Libertadores. Mas ele entendeu, então ele tava pensando em mim durante o jogo, né, cara? Quando sai o gol, imediatamente ele não comemora o gol, ele olha pra mim e fala, vai aquecer. Então... são um tipo de situações, aí eu chego pra aquecer, os jogadores param de aquecer. Os que estavam aquecendo param. Tipo assim, agora, cara, deixa ele que tem que entrar. E todo mundo queria entrar ali, porque o Maracanã tava lindo, porque, quer jogar, é bom, porque tem premiação, por várias razões. Todo mundo queria jogar, mas todo mundo parou e tipo assim... é ele que tem que entrar. Então são atitudes que me emocionam, que faz valer a pena realmente e que fez com que eu chegasse lá, naquele dia, na final, jogasse, acreditasse e participasse diretamente, né, dessa conquista. Então assim, cara, é por isso que virou documentário realmente e por isso que eu tenho muito orgulho em falar e gratidão por ter vivido tudo aquilo. É uma câmera atrás do gol, que aí mostra assim, você com a bola e o Gabigol lá na frente já pedindo assim. Sim.
Queria que você contasse o lance, assim, quando você recebe essa bola, o que tava passando na sua cabeça, o que você enxergou? Sim. Fala pra gente. Nós tínhamos acabado de fazer o gol. Nós tínhamos acabado de... aquele lance é muito, né, cara? Eu tenho um quadro, inclusive, desse momento, porque nós tínhamos acabado de fazer o gol, eu olhei pra eles e eu vi que jogaram a toalha, né? Normalmente, quando você toma um gol total. Porque normalmente quando você toma um gol, se você observar num jogo decisivo, vai ter pelo menos 1 ou 2 jogadores fazendo assim... Vamos lá, ainda dá, ou levanta a cabeça. É mais argentino, né? 1 ou 2 vão estar. Mas quando você vê os 11 jogadores assim, né? Tipo assim, acabou as forças, acabou, não dá mais. É porque entregou a toalha, entregou o jogo mesmo, jogou a toalha. E quando eu vi aquilo, observando, eu falei, cara, nós temos que ir pra cima agora, pra cima desses caras que nós vamos ganhar esse jogo. Minha cabeça ficou assim, tanto que aí eu volto mais, recuar pra pegar a bola, né, no pé do zagueiro, do Rafinha. E aí olho pra frente, levanta a cabeça e o Gabi tá assim, né? Tipo, no espaço. Tá o Bruno Henrique, ele fazendo assim com a mão, né? Fazendo onde você tem que meter a bola. Na frente. E eu faço o lançamento, né? Que eu brinco com a galera, pra chutão. Eu falei, meu amigo, eu usei camisa 10 a vida inteira, pelo amor de Deus. Sempre te defendi nas Você resenhas. devia conhecer o movimento. Quando você dá um tapa, olha pra frente, tem espaço e faz esse movimento, é diferente de chutão. Mas é uma brincadeira que eu faço com a galera. E aí não peguei como eu queria na bola, queria que ela fosse mais rasante, mais reta, mais rápida. Não foi. E ela viajou mais, e foi quando o Gabi protegeu bem, o Pino escorou e foi aquele gol. E quando eu vi aquela bola quicando, assim, o Gabi chutando, eu tô bem no meio do campo, assim, vendo, né, a bola balançar a rede. Pô, ali, cara, foi uma emoção muito grande, porque só eu, Deus, minha esposa também sabe que eu passei ali, quantas noites que eu chorei, que eu fiquei sem dormir, a dor que eu sentia na minha perna, como meus filhos me olhavam, né, me vendo com a perna quebrada. As mensagens que eu vi, as boas, mas também as maldosas. E aí tudo aquilo passou um filme, eu falei, cara, valeu a pena. Caramba, tudo coopera pro bem mesmo. Tem um versículo bíblico que eu levo pra vida, que tá em Romanos, que fala isso, tudo coopera pro bem. E eu falei, como pode? Isso cooperou pro bem? Porque agora eu não fui campeão da Libertadores, né? Eu fui mais do que isso, cara. Eu fui campeão como pessoa, vida, né, da vida. Eu vivi o extraordinário, eu vivi o que eu nunca tinha vivido, vivi um milagre. Então, assim, tudo isso foi muito especial e eu guardo com muito carinho, cara. Sou muito grato por ter vivido toda essa situação aí. Muito tem uma galera que passa aqui que tava no estádio, né? Esse dia fala que primeiro gol é um grito de raiva, né? E o segundo é uma parada, que é choro. Uma parada meio choro, assim. Impressionante, né? O estádio inteiro chorando. Cara, é um negócio. Nunca vi aquilo. Nunca vi. No futebol, assim. Não. Um título que eu lembro, assim, que alcançou também esse nível foi o do Santos, em 2002. E título não dá pra você falar. A galera fala, pô, qual o título mais importante? Cara, ganhar título é tão difícil que quando você ganha, você vê aquele troféu, assim, cara, é um negócio tão... Mas tem uns que marcam pela forma emotiva de acontecer, né? Do Santos, pô... 19 anos sem vencer, 17 anos de idade, contra o Corinthians, bum, estoura campeão, a vida mudou totalmente, os torcedores já nem lembravam que aquilo existia, então choro. E eu senti isso, e lá em 2019 foi isso, o estádio inteiro emocionado, pra onde você olhava a galera chorando, cara, chorando de alegria, desmaiando e tudo, é uma parada muito forte, né? E que prazer, né? Que privilégio ter vivido tudo isso. No momento que você levanta a taça dentro de você, a gente pode dizer que tinha ali missão cumprida, né? Você olha do Aeroflá até aquele dia, né? Sim. Porque você chega com status, você sabe, né? Sim. Pô, desejo da galera, quase que um presente do novo Flamengo pra torcida, né? Sim. Olha, hoje nós temos condição de oferecer pra vocês um cara desse nível aqui. Pá, e aí deu aquela comoção. Então, e por isso que você acaba sofrendo o que você sofreu, porque vira o símbolo de uma retomada que existe o processo. E durante esse processo, o Flamengo, na época da gestão do Bandeira, né, conseguiu chegar, reconstruir, mas não venceu. Era o processo. E você sempre com a cara desse processo, e sofrendo isso, pressão. E aí você levanta a Libertadores. Ali você... Missão cumprida ali.
Sim, ali eu falei, valeu a pena. Foi ali. Naquele momento mesmo. Quando acabou o jogo, ali eu falei com a minha esposa ainda, e tem algumas fotos dela que traduz muito o que nós sentimos, né? Que é o choro de emoção da minha esposa, que, olhando pro céu, assim. E ali foi. Ali, quando eu peguei aquele troféu, eu falei, caraca, meu, era isso. Valeu a pena. Porque foram muitos momentos que eu não sabia o que ia acontecer exatamente. Eu tomei a decisão, sabe? Quando eu tô com a proposta do Orlando City ali, Sim. na mesa, com 3 anos... trabalhar no clube, dinheiro, vida, tudo, tranquilidade. Eu tô com aquela proposta na mesa pela segunda vez, melhor do que a primeira, e tô sendo ameaçado no aeroporto na ida do jogo contra o Corinthians, que nós saímos pra ir... fomos eliminados da Copa do Brasil, o Santos defende o meu pênalti, e aí dali nós vamos jogar contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E aí eu sou alvo de protesto, né? Desço do ônibus, que primeiro eu falei, ninguém vai descer, porque isso aqui já aconteceu, tem que ter segurança lá embaixo, então uma confusão, ninguém desceu, ficamos esperando até os seguranças vieram, nós descemos. E aí eu sou o alvo, crítica, pá. E aí o pessoal do Orlando, pô, cara, de novo, tá aqui a proposta que você tá fazendo aí, pô, com todo respeito, tudo, mas chegou a hora. E aí eu falei, não, eu vou até o fim. E naquele momento, era o começo, ninguém sabia. Pode ser que fosse mais um ano que nós não alcançasse a grande conquista e que eu recuso uma proposta que não ia aparecer novamente, porque me falaram, a partir de agora nós vamos contratar outro jogador. Isso foi início de 19, né? Isso foi no meio. Meio de 19. No início eles vieram e depois no meio voltaram. Né? Então... são todas situações que... E essa foi uma, né? Teve outras propostas de Arábia, teve outras propostas de clubes do Brasil, teve outras. E que eu falava, não. E aí... eu não sabia. Eu falei, caramba, se isso chegar no final de tudo e não valer a pena, cara, caramba. E pelo contrário, ainda eu saí como vilão da parada, né? E eu falei, pô, mas beleza. Eu vou até o fim. E aí eu fui até o fim, aí eu quebro a perna, né, cara? Aí eu falei, pô, não, é brincadeira. Aí eu falei, Deus, não. Aí... E nisso, só pra galera ter uma ideia, eu gosto de entrar nessas coisas assim. Vontade. O Gatito teve aqui e ele, pô, se emocionou falando da lesão dele, que ele tinha dor pra brincar com os filhos. Sim. Queria que você dissesse, se for tranquilo pra você, assim, dor. Você sentia muita dor depois, você quebrou a perna, assim, é um negócio... Cara, e os seus filhos, você falou, seus filhos olhando pra você em casa com a perna quebrada, assim, a parada que ficou na tua cabeça. A minha dor, a primeira dor foi mais emocional do que física. A primeira dor, quando eu quebrei a perna, tem uma aflição, porque você sente o osso quebrando igual uma madeira mesmo. É inconfundível, você sabe, quebrei a perna, e eu só perguntava se era exposta ou não. O doutor falou, não é exposta, beleza. Ali era raiva, tristeza com raiva mesmo. Jogava as coisas na parede, no vestiário, e raiva, porque eu falei, eu não mereço isso, cara. Né? Pô, acontecendo isso aí agora. E aí teve um debate mesmo com Deus, né? Que eu falei, Deus, que é isso? Eu não mereço. E pai. E raiva, tristeza, raiva. Aí no outro dia, falei, não, chorei o que tinha pra chorar, agora eu tenho que ir em frente. Eu preciso de um milagre agora, do extraordinário, eu vou em busca desse milagre aí, desse extraordinário. E aí eu comecei aí. Então ali começou dor física também, né, emocional, porque eu via meus companheiros, era previsível que o time tava começando a encaixar. E aí eu vejo aquele encaixe, Maracanã cheio, goleada atrás de goleadas, o time voando, e eu vendo aquilo com o meu pé pra cima, costurado no sofá, eu falei, pra que isso tá acontecendo comigo, cara? O que eu tenho que entender? Né? E aí eu vi que era pra eu entender que eu não tô no controle de tudo, né, cara? Eu sempre quis controlar as coisas e tudo, fazer isso, fazer aquilo, me programar, controlar, e não. Ali eu perdi o controle e soube viver perdendo o controle, né? Fazendo aquilo que tá no meu alcance e crendo que algo extraordinário ia acontecer. E aconteceu. Então as dores ali eram emocional, difícil. Algumas vezes ia pra cama chorando mesmo. De falar, E a outra física, de tipo, aí começou a doer. Porque passou a cirurgia, tudo, aí quase que infeccionou. E aquilo se infecciona, eu tenho que abrir de novo e fazer de novo a cirurgia. Então ficou alguns dias eu tomando antibiótico. Foi um período de muita tensão, né? Uma semana de muita tensão. Depois, quando eu dormia, era muito difícil dormir, porque a minha perna ficava latejando. E aí depois eu tinha que dormir com uma bota. E quando eu acordava e colocava o pé pra baixo, aí era a pior dor que tinha. Porque aí parece que a perna tá pegando fogo, literalmente. Eu tinha
Aí eu tinha que voltar, às vezes, o pé, porque o sangue começa a descer, assim, cara, e é uma sensação de queimação muito forte. E tinha hora que eu tinha que voltar a deitar de novo. E a partir dali eu comecei a treinar e comecei a pisar, senti uma pressão, aí comecei a conviver com a dor, porque o doutor falou, cara, pra você recuperar nesse tempo, se você conseguir, eu vou fazer de tudo pra isso acontecer, o doutor Tanuri. Vai continuar doendo. Junto com o Rafael Vini, que é um monstro também, preparador físico. Eles falaram, eu vou fazer. Só que se você conseguir, se prepara que a dor vai ser uma coisa, você vai ter que conviver com ela. E eu entendi isso quando eu voltei a treinar. Quando eu voltava a treinar, doía tanto, cara, durante o treino. E o Felipe Luiz, um cara que me ajudou muito, porque ele já teve essa lesão. Ele falava, Diego, pô, cara, é normal. Se tiver muito, fala com o doutor. Mas assim, a sensação que eu tenho é isso. Isso foi um cara que foi me dando um parâmetro. Doía tanto, quando eu acabava o treino, que eu tinha que sair correndo do campo e ir direto pro vestiário e enfiar meu pé dentro de um balde de gelo. Cheio de gelo, eu enfiava meu pé lá dentro, porque era a única forma de adormecer meu pé ali e parava de doer. Então, são situações, é claro que eu tava tendo um respaldo médico com tudo isso, mas são situações que, assim, cara, é o extremo mesmo. É o extremo. Caraca, mano. Extremo. E aí, né, ainda bem que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Ainda bem. Cara, sensacional esse lance, né? Tá na história. Agora, eu vou já emendar... Valeu.